Amanhã desta segunda-feira. E olha, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para responder perguntas dos seus seguidores. Uma das respostas foi os polêmicos móveis do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, lá em Brasília. Um seguidor foi lá e perguntou onde estão os móveis do Palácio da Alvorada, aguardando ansioso para sua resposta. E aí a Michele foi lá e respondeu que estão nos depósitos apropriados. E ainda esclareceu que os móveis retirados quando ela e o ex-presidente se mudaram eram pessoais. Ela contou que a filha queria os móveis da casa deles. Dá uma olhada. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente. Eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Muito bem, a gente está aí a fala da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vocês sabem que uma das coisas mais fáceis de ver se um país vai para frente ou não é dar uma olhadinha nos pedidos de CPI que foram protocolados. Nós temos então um pedido de CPI do sofá. Vamos discutir sofás e cadeiras, certo, meu querido Mano Ferreira? Virou guerra do Big Brother, né? Big Brother tem guerra por açúcar, guerra do... comida, né? Guerra da comida, guerra da laranja, CPI. Estaleca. Agora ela se colocando politicamente, né? Agora eu acho que, na verdade, quando existe realmente, eu senti uma grande verdade na fala da Michele. Não tem por que você tirar os móveis lá, como todo mundo começou a falar. Ia levar para onde esses móveis, sabe? A gente sabe que houve mesmo, até o próprio Lula, a gente sabe que comprou sofá, comprou cama, comprou absolutamente tudo. Você tem que tirar o antigo para colocar o novo. E o antigo foi para onde? Pro depósito, óbvio, né? Então, acho que ela foi completamente honesta. Eu acho que ela abriu ali toda a situação. Agora, um ponto em favor do que ela está dizendo é que ela diz que ela e o Bolsonaro teriam colocado móveis privados, né, do bolso deles, no lugar de gastar dinheiro público com móveis de ostentação, como a gente está vendo agora com o Lula. Sofá então, de 65 mil. É surreal um negócio desse. 65 mil. A gente conecta com o ponto anterior, que é, para eles, tudo pode ser ostentado. Para a classe média, e eles têm raiva. A esquerda tem um ódio da classe média, para usar as palavras da Marilena Chauí, conhecida filósofa filiada do PT, porque a classe média é aquela camada da sociedade que, em função de estar um pouquinho melhor de vida, consegue começar a pensar de uma forma independente do governo. E isso gera mudanças no sistema político que são importantes. A classe média é onde está o voto de opinião. É onde está aquele voto que não é nem de alguém que tem o controle político da elite, nem de alguém que está, muitas vezes, dependente dos programas imediatistas do governo em função, enfim, não estou colocando aqui como se os mais pobres tivessem culpa da situação, mas que é a situação, enfim, que todos nós queremos alterar para que os mais pobres possam virar classe média, mas a esquerda tem raiva Turma, disso. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 34 minutos, amanhã desta segunda-feira, vocês chegaram agora, a gente está repercutindo um pouco um story feito pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, respondendo um seguidor que questionou onde é que estão os móveis do Palácio da Alvorada. E aí, meu querido Léo Grandini, o que você está olhando com essa cara, com esse sorrisinho? Não, você sabe onde estão os móveis? Esse sorrisinho venenoso. Você sabe que ontem eu estava no programa do Pilhado, aliás, um beijão pro Pilhado,
E ele falou, nossa, Léo, mas você dá risada de tudo, você parece o Flávio Dino sarcástico. Falei, não, é que eu sou um homem feliz, eu sou um bom vivan, eu gosto de sorrir, eu gosto... Você tem cara de bom vivan mesmo. Não, eu gosto, eu sou uma pessoa feliz, né? Minha família passa dos 100 anos, é assim que eu quero passar. Então eu levo as coisas com leveza. Você sabe que isso tudo é muito circense, né? Pra você ver o nível da nossa oposição. Não tendo o que falar, precisa pegar um móvel, uma cama e um sofá. Uma cama e um sofá, depois que um certo casal presidencial acabou, né? Foram levados... Não, mas espera, isso não brotou da cabeça dela. Isso foi uma pergunta feita, obviamente, por algum esquerdista. Foram levados... Né, que simplesmente chegou e quis levantar. Foi levantado pela Janja quando chegou lá e fez... Não, inclusive uma foi live, uma reportagem no Fantástico... Isso. Que é um palácio, trata-se, portanto, de um patrimônio do povo brasileiro que estava totalmente destruído. Tinha rachadura nas paredes um negócio do palácio, assustador. Tapetes, móveis quebrados, e são patrimônios do povo brasileiro. Agora, eu fiquei ontem 2 horas falando sobre esses móveis, eu falo de novo. Acho que é relevante e pertinente comprar mas a rachadura, quando você fala de rachadura, ninguém foi lá, pegou um martelo e ficou batendo na parede, Léo. Espera um pouco, mas estava assim. Mas demanda cuidado. Eu adorei aquele meme do antes e depois do palácio, com a luz acesa e com a luz apagada. Mas a manutenção não é ostentar com cama de 60 mil reais, então, vamos lá. Sofá de 60 mil reais. Só lembrando o seguinte, a reforma do Palácio da Alvorada, feita anterior, ainda durante o governo Lula, foi feita pela Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS, aquela turma ali dos amigos do Lula. Que o Moro quebrou. Fizeram mal. Geraram 600 mil desempregados. 600 mil desempregados. Mas vamos lá. Para fechar, Leozinho. Então, assim, é muito grave o que foi feito com o patrimônio público brasileiro, como o Palácio da Alvorada. E ontem eu fiquei 2 horas direto falando de uma cama e de um sofá. Então eu vou desligar o seu microfone. Você não precisa falar, então. Você está muito arrogante. Não vai mais falar. Leire Fontinelli. Não, está muito arrogante. Até porque ele falou 2 horas ontem. Eu falei 2 horas ontem sobre sofá. Então vai lá pro programa do domingo. Você vai ficar especialista em sofá e cama. Tá se achando. E ponto Antônia, final. Por favor. Bota ordem aí nesse pulgueiro, Matias. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta pro Léo. Ô, Léo, você sabe em que pé estamos com a transposição do Rio São Francisco? Que o nordestino precisa e o Bolsonaro concluiu aquilo ali. E, pelo jeito, já trancaram as portas e voltaram a distribuir carro-pipa para trocar por voto. Você sabe me dizer em que pé está isso, já que você é tão unido com a... E aí, me responda. Eu sei dizer que mais de 80% da transposição do Rio São Francisco foram feitos durante os governos do PT, depois continuado pelo Michel Temer, e o Bolsonaro terminou 3%, 4%. Isso eu sei dizer. 3%? Você tem certeza, Léo? Tenho certeza absoluta. Se você é nordestino, se você é sertanejo, você passa sede e tem 1% lá, dependendo abrir para a água chegar até você, para quem é que a gente tem que agradecer? Para quem levou a água até quem matou sua sede. Não é ano, sai ano e tá lá esperando 3% para acabar. Que merda é essa, Léo? Essas pessoas votaram no Lula, tem algum motivo, né? Tem, é ignorância. O motivo é esse, ignorância. Beraldo, vamos tentar discutir essa questão da CPI, porque é isso que a gente estava comentando aqui, né? Às vezes a gente fica debruçado em temas e a gente, obviamente, traz o noticiário aqui, né? Isso é a notícia que os políticos brasileiros estão trazendo para a gente debater aqui. É móvel, é peruca, e a gente não discute a realidade, né? Como é que a gente vai fazer com que esse noticiário se transforme por completo, cara? Bom, hoje a gente tem uma realidade de um governo muito fraco dentro do Congresso Nacional e isso causa um problema porque o governo não anda. Se o governo não anda, você não tem pautas concretas para serem debatidas. Há um desentendimento entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que claramente foi apoiado pelo Lula, enfim, está ali alinhado com o governo, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, num movimento de independência. A base do governo ela é insuficiente para qualquer coisa, eles não conseguem aprovar nenhum projeto. E aí você tem essa realidade das CPIs, que buscam discutir temas diversos, não só essa questão da compra dos móveis, mas enfim, você tem a CPI do MST, das invasões do MST, você tem uma série de coisas que poderiam melhorar o nível do noticiário.
Mas, sinceramente, hoje o que a gente vê é uma disputa do espaço do poder, porque há um vácuo claro ali à medida que o Lula não parece estar conseguindo dar uma direção para o seu próprio governo. Nessa disputa, todas essas cortinas de fumaça servem para que a verdadeira política que acontece no Brasil, que é aquela do bastidor, é aquela dos negócios, é que isso tudo está acontecendo. E talvez a gente, diante desse cenário de tanta fraqueza do governo, a gente vá ver coisas muito graves mais para frente que vão gerar noticiário, inclusive policial. Uma coisa que o Beraldo simplesmente tocou, eu achei que é extremamente necessário a gente citar isso. Eu acho que o Brasil está sem relevância nenhuma. Sem políticos relevantes. Você vê, a relevância que eles querem é só com a internet. É só em caçar like, aumentar o número de seguidor. Então é a peruca, é o outro que vai lá e xinga, é o outro que levanta polêmica. Então, ou seja, as pautas relevantes que precisam serem discutidas não existem mais. Não existe. Então, ou seja, quem ganha com tudo isso é só o próprio político. Mas E ele ganha em quê? Ele ganha na quantidade de seguidores, que é isso realmente que ele quer. Então, ou seja, até a mesma própria internet precisa começar a cobrar também desse pessoal, entendeu? Não é simplesmente só ficar na lacração, batendo palma. Pois é, foi lá, meteu a peruca meio na cabeça, deu uma de louco. Ok, tudo bem, eu acho que toda a conquista ela vem através de grandes manifestações, mas você tem que cobrar também, porque você está ali também exercendo o seu papel de cidadão e não simplesmente só ficar na lacração. Porque eu percebo isso, a gente está perdendo a relevância completamente. Só tem o lacrador porque tem o cara que compartilha e dá like. Sim. Porque se não tivesse o cara que curtisse e compartilhasse, o lacrador não teria espaço. Então as pessoas, às vezes, elas também precisam fazer uma autocrítica, porque a galera vai lá, cobra dos políticos e tal. Mas o que a gente está fazendo? A gente está lá e compartilhando treta por muitas vezes. Posso fazer uma observação? Isso se deve ao fato dos governos de esquerda do Brasil terem produzido gerações de analfabetos funcionais, pessoas incapazes de terem um senso crítico para a política e para suas próprias vidas. Isso faz com que o Brasil, no jogo mundial, ele está completamente descartado. A gente tem hoje o Vietnã, que é um país que foi destruído. Ele hoje tem uma economia mais importante que o Brasil. Nós temos o Iraque, com uma renda melhor do que o Brasil. Nós temos a Índia, nós temos o Paquistão produzindo pessoas com uma capacidade científica enorme. Eles estão dominando o mundo. E cadê o Brasil nisso? Nós ainda estamos discutindo calado no Porto de Santos. Nós ainda estamos discutindo que vias rodoviárias de BR, de estradas federais que ligam as cidades mais importantes do país, tem 2 vias muito Mas, Beraldo, esse papo aí, cá entre nós, assim, com toda a sinceridade do mundo, eu entendo as pessoas, porque é um puta papo chato, né? Discutir estrada, esgoto, é chato. Só que quem discutiu passou o Brasil e está nadando de braçada. Eu acho que, em primeiro lugar, essas histórias não eram nem para serem discutidas, elas eram para serem efetivadas. O desafio dessa próxima geração é fazer com que esses temas sejam um pouco mais atrativos. Exato. Um ponto importante é que a gente precisa fazer com que o debate técnico, político, consiga se conectar com o dia a dia do cidadão. Porque, às vezes, fica um debate muito distante, muito desconectado do que as pessoas sentem na pele. Então, isso é uma coisa muito importante. E outra que eu acho é que a gente precisa dar atenção para boas iniciativas da sociedade civil. E aí eu vou fazer uma propaganda, porque amanhã, às 14h... Mas eu ainda bato nessa tecla. O Movimento Livres vai lançar uma campanha em defesa da abertura comercial, que é uma pauta muito importante e que, com essa polêmica da Shein, ficou muito evidente como o brasileiro deseja poder consumir produtos de fora por um preço mais barato. Então, essa também pauta... esse nome já está errado, mano. Não é por abertura comercial. Vamos discutir a abertura. A gente precisa de abertura, diminuir impostos para coisas que vêm de fora, para integrar a economia brasileira. Eu ainda bato na tecla de que a relevância no país está indo de mal a pior. Assim. A gente não tem relevância nenhuma.
Tem, Beraldo? Não tem, você não tem, você não tem o que discutir, sabe? Você fica... Olha, a gente passou 2 semanas aqui no Morning Show discutindo a peruca do deputado, sabe? Depois nós ficamos mais 2 semanas aqui não, o Brasil, né? Discutindo o documento que o Kim trouxe para nós, aqui envolvendo o Flávio Dino. Então, ou seja, olha só, né, quando você realmente não tem mais relevância em absolutamente tudo. E tem um retrocesso que a gente precisa chamar a atenção, que é no caso do saneamento básico, porque uma das principais avanços que o país teve nos últimos 4 anos tinha sido a aprovação do marco legal do saneamento básico, para fazer com que as empresas de saneamento precisem cumprir metas e obedecer a parâmetros mínimos da Agência Nacional de Águas para que demonstrem capacidade financeira de fazer os investimentos necessários para fazer o saneamento chegar a todas as famílias brasileiras até 2033. O governo editou 2 decretos ilegais, inconstitucionais, porque tentam passar por cima da lei o que um decreto não poderia fazer, para beneficiar o monopólio das estatais do saneamento, que em 60 anos não foram capazes de fazer os investimentos que o país precisa para levar... Antônio, meu amor, para a gente fechar esse assunto. Olha, é triste tudo isso. Eu fico olhando, eu sinto a vontade de chorar, sabe? Assim, é desolador o nosso cenário, sabe? É desolador. E eu concordo com o Felipe, a gente passa semanas e semanas discutindo, e esse documento do Kim, que é de uma importância absurda, e aí, em que pé estamos? Ele veio aqui, falou disso, sabe, e a coisa continua o mesmo, não sabe se o que vai acontecer, se vai ter CPI, se não vai ter CPI, entendeu? Não temos saneamento básico, não temos educação, não temos cultura, e o que temos são um país dividido, brigando por 2 homens. E aí vai, é a vida que segue.